Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa, já aproveita que tu tá aqui, te inscreve no canal aqui no YouTube e nos segue lá nas redes sociais. Aqui no canal, toda segunda-feira tem um novo episódio falando sobre vários assuntos. E nas nossas redes sociais, tu pode mandar sugestões de pauta, acompanhar os nossos bastidores e mandar perguntas também. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma doença crônica e que acomete grande parte da nossa população, a obesidade. Sim, obesidade é doença, ela precisa ser tratada com médicos, profissionais da saúde no geral e uma equipe multidisciplinar. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E para falar conosco sobre esse assunto tão importante, a gente recebe a doutora Giovana Caroline Marques Becker, médica endocrinologista, e a Luísa Pita, educadora física e personal trainer. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Conosco também está a Garbo Decor, responsável pela decoração e ambientação aqui do nosso estúdio. Siga eles nas redes sociais, @GarboDecor. Eles são especialistas em decoração exclusiva. Bom, vamos começar então falando e caracterizando o que é a obesidade. Bom, começando agradecendo, né? A gente está aqui conversando sobre isso. É um assunto muito importante da gente trocar ideias, enfim, e trazer informação, né? A obesidade, então, ela é uma doença crônica multifatorial. O que é multifatorial? Ela tem muitas causas, não é uma coisa só que leva à obesidade. É uma doença que tem a ver com a nossa ingesta calórica, com a alimentação, com a parte genética, muito importante, com o nosso gasto energético, o que a gente gasta de energia, e com a nossa parte mental e emocional. Então, isso, de um modo amplo, é a obesidade. Bom, a pessoa que ela sofre de obesidade, então o obeso, ela sofre de obesidade. Ela tem algum percentual no corpo que classifique a obesidade 1, 2? Como é que funciona essa divisão e subdivisão? Então, assim, a obesidade, ela tem como um critério, né, pra gente diagnosticar ela, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. O IMC, ele é um cálculo que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado, e chega num número. O IMC considerado normal é de 18,5 até 24,9. De 25 em diante é sobrepeso, e de 30 em diante é obesidade. Então, acima de 25 já é considerado um excesso de peso. Desses níveis, então, a gente gradua a obesidade em graus, como tu falou, né? 1, 2, 3. Então, quando o IMC tá de 30 até 34,9 é uma obesidade grau 1, de 35 a 39,9 é uma obesidade grau 2, e com o IMC igual ou maior que 40, a gente tem uma obesidade grau 3. Então, essa é uma graduação da obesidade, a gente diagnostica ela assim. É importante também lembrar que o diagnóstico, esse é um diagnóstico pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, mas não é só o peso que vai falar sobre a questão da obesidade. Tem outros fatores que influenciam, porque tem a ver também com a nossa composição corporal. O quanto a gente tem de gordura, o quanto a gente tem de massa magra, que é o músculo. E também a ver, por exemplo, uma pessoa que tem uma altura e um peso, pode ter um IMC de 27, e uma outra pessoa pode ter o mesmo peso, a mesma altura, o mesmo IMC, mas com graus de gordura corporal diferentes. Então, a composição corporal diferente. Então, a gente vai interpretar e tratar aquilo de formas individualizadas. Então, não é só o peso, né? Ele é o que dá o passo inicial, mas a gente sempre precisa avaliar cada caso individualmente. Lembrando que também tem outras medidas como circunferência abdominal e outras medidas corporais que auxiliam nesse diagnóstico e acompanhamento.
Bom, quando a gente fala de obesidade ser uma doença, né? Por que que a gente fala nela, vocês podem responder juntas nesse sentido, de por que que a gente fala em doença? Porque muitas vezes se tem, é só fazer um regime, é só fechar um pouco a boca, caminha mais um pouco, vai, anda, faz um exercício, te mexe. E muitas vezes a pessoa que sofre de obesidade, ela não começou com isso agora, ela ouviu ao longo da vida isso. Por que que a gente chama obesidade de doença crônica? Bom, pegando o gancho da doutora aqui sobre composição corporal, a obesidade é muito caracterizada pelo quê? Pelo excesso de gordura corporal, né? Tu tem gordura corporal, tem massa muscular, tem o peso dos ossos, etc. E, nesse sentido, o problema é que esse desequilíbrio entre a gordura e a massa muscular do indivíduo começa a acarretar vários problemas metabólicos, né? E crônicos. Então, dependendo também de onde a gordura se localiza, tu pode ter uma maior incidência de outras doenças. Por exemplo, comorbidades como hipertensão, diabetes, tudo isso é linkado, né? Então, vocês já ouviram falar, obviamente, de gordura visceral, que é aquela gordura que fica mais próxima aos órgãos. E essa gordura, ela pode ocasionar sérios problemas, né, doutora? Isso. E também tem a gordura subcutânea, que é essa que a gente pega nas pregas, né, quando a gente faz essa avaliação de composição corporal. Então, assim, dependendo de onde a gordura está localizada, também é um olhar diferente, né, dentro do tratamento. E acho interessante também complementar isso, né, que tu trouxe, que realmente ela é uma doença que está associada a problemas de saúde outros. Tem essa questão de onde a gente tem mais gordura, tem mais riscos, né, do que outros locais. Mas também é interessante a gente lembrar que a obesidade, por si só, ela é uma doença, mesmo que a pessoa ainda não tenha outros fatores complicadores ou outras doenças associadas, como hipertensão e diabetes. Porque os estudos mostraram que pessoas que têm o IMC elevado, né, que têm obesidade, elas têm uma mortalidade maior do que pessoas com IMC normal. Até é interessante que o estudo que foi feito avaliando o IMC e mortalidade, ele mostrou uma curva em J, que a gente comenta, assim, que IMCs muito baixos, então pessoa com muito baixo peso também tem uma mortalidade maior, daí faz uma curva e depois sobe. Então, ter um peso adequado, tanto não de menos e nem de mais, né, acaba sendo importante para a gente ter uma boa qualidade de vida e diminuir o risco de mortalidade. Acho interessante lembrar isso porque tem essa questão do mito, né, de porque a obesidade, a pessoa é assim porque quer, um pouco do que, né, a gente comentou antes, e na verdade a pessoa pode estar acima do peso. Isso vai acarretar uma maior mortalidade, então é um risco para a saúde, mesmo que ela ainda não tenha outras doenças associadas, né? Em algum momento dessa questão do corpo tendo que carregar esse peso extra, o corpo começa a produzir outras coisas, né? Então, a melhor coisa é sentir o que tá ali, o IMC mudou, saiu do sobrepeso, já foi para obesidade, a melhor coisa é procurar aonde tratamento e, como a doutora falou, multifatorial. Não é só, né, fazer exercício, não é só cuidar da alimentação, cuidar muito a cabeça, o teu corpo, o teu estresse também, né? E hoje a vida corrida que a gente leva, né, muita exposição a telas, então é normal as pessoas ficarem menos ativas no seu dia a dia. Então, tudo isso começa a fazer o indivíduo ficar cada vez mais acomodado, né? Então, a melhor coisa é buscar ajuda, né? Se tu não consegue sozinho, sempre tem quem possa ajudar. Bom, eu perguntei ali de por que ela é uma doença crônica, né? O crônico junto na doença. Por que a gente classifica ela dessa forma?
A gente pode classificar as doenças, às vezes, como crônicas ou agudas, né? Eu sempre trago um exemplo para os pacientes em consultório, assim, de que a diferença de uma doença aguda, por exemplo, eu tô com uma pneumonia, eu uso o antibiótico, trato a pneumonia e eu tô curada da pneumonia. E a obesidade não, ela é uma doença crônica, então eu posso estar acima do peso, eu posso fazer um tratamento em que eu perco peso, mas eu continuo tendo essa doença, assim como, por exemplo, pressão alta ou diabetes. Tem se estudado e se buscado, talvez até chamar a obesidade de obesidade controlada. Isso ainda não é uma coisa bem estabelecida, mas para entender que perder peso, mesmo que seja uma pequena quantidade, para a saúde já traz muitos benefícios. Os estudos mostram que perdas de 5 a 10% já trazem benefício. Então, ela é crônica porque tu segue tendo. E segue tendo em que sentido? O nosso corpo, ele acaba se habituando àquele maior peso que a gente já teve. A gente tem uma região no cérebro que é o hipotálamo, que regula isso, e o que acontece é que no hipotálamo ele chegou, por exemplo, chega num peso de 90 quilos e fez um processo de emagrecimento. O nosso corpo vai querer voltar para aqueles 90 quilos. O que acontece quando a gente começa a emagrecer? Quando a gente emagrece 1 quilo, a nossa fome aumenta em 100 calorias e o nosso gasto energético diminui em 30 calorias, porque o corpo quer que o peso volte a ser o que era. Isso é uma doença, é um erro do nosso organismo que tem se estudado muito e se buscado tentar entender por que isso acontece, até se buscado tratamentos para tentar se mudar essa alteração que acaba acontecendo. Mas é isso que a gente enfrenta. E por isso que é tão complexo o tratamento. Porque a fome vai aumentando, o gasto energético vai diminuindo para tentar evitar, barrar essa perda de peso. Então, essa questão da integralidade do tratamento, ele é múltiplo. Ele não vai ser só um endocrinologista ou só o educador físico. Tem a equipe toda para auxiliar nesse processo de tratamento. Tanto a nutricionista para ajudar a organizar a alimentação, quanto o psicólogo da parte de terapia para ajudar nessa parte de como lida com o alimento, como que faz para tentar ajustar possíveis ansiedades, estresse, depressão, que são doenças, comorbidades que também dificultam o processo de perda de peso. Então, a gente tem estudado, mas esses mecanismos todos do nosso organismo são coisas que dificultam bastante o tratamento e por isso é tão importante buscar ajuda. Não ficar tentando sozinho, mas entender que é uma doença e a gente não fica tentando tratar, por exemplo, eu descobri que tenho pressão alta, não fico tentando resolver sozinho, vou atrás de um profissional que me ajude, o profissional vai orientar que precisa de exercício, precisa ajeitar a alimentação, diminuir o sal, pressão alta. Mesma coisa, obesidade. Vou procurar profissionais que vão me orientar e me auxiliar para, em conjunto, poder bolar um tratamento para ajudar a reduzir o peso. E como eu comentei antes, reduzindo 5 a 10% do peso, por exemplo, se tem 100 quilos, reduzir 5% é 5 quilos. Reduzir 10%, 10 quilos. Isso para a saúde diminui risco de diabetes, de pressão alta, de outros problemas de saúde. E isso a gente já pode considerar, se conseguiu perder 10% e manter com uma obesidade controlada. A gente já consegue ter grandes benefícios, mesmo que talvez a pessoa não volte a um peso que tinha há muitos anos antes, enfim, ou que já teve algum dia na vida. Então, ela falou também sobre essa questão do hormônio da fome, né? Uhum. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, se a pessoa fizer só dieta, ela tem um aumento aí de 15% desse hormônio. E se tiver associado a exercício, é bem menos. Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente, tem se estudado muito o porquê disso, né? E, claro, tem muito metabolismo energético envolvido nessa situação. Mas, quanto mais completo é o tratamento, melhores são os resultados. Então, assim, não adianta mesmo só cuidar da alimentação e não fazer exercício. E também, nesse sentido, para o paciente obeso, quando tu perde muito peso, tem uma maior possibilidade de sarcopenia e osteoporose, né? E com o exercício, esse risco diminui muito. Então, a gente sempre associa
o exercício como um fator protetor, né? Nesse sentido, que quanto mais peso tu perde, o risco de perder bastante massa muscular, se tu consome menos calorias, é maior. E se tu tiver esse reforço muscular da musculação, ou mesmo do exercício aeróbio, tu tem uma proteção maior. E também diminui a incidência de citocinas, né? Essas proteínas pró-inflamatórias que o organismo faz quando tu tá em processo de emagrecimento. Então, excelente. Quanto mais completo for o tratamento, melhores serão as chances dessa pessoa se manter em controle. Bom, vamos falar então do início dessa caminhada do exercício. Porque a pessoa que ela tá num quadro de obesidade, muitas vezes uma obesidade mais em que ela não se sente bem, né? Fisicamente e emocionalmente também. Muitas vezes tu entra num processo de ficar depressivo, ficar deprimido, já não quer colocar uma roupa mais justa, já não quer colocar um tênis, só o de se expor a ir para uma academia, aquilo já virou quase um maltrato psicológico. Como é que a gente orienta esse paciente no início dessa caminhada? Para ir para uma academia, qual é o tipo de exercício que ele tem que fazer? Como é que ele busca esse pontapé inicial? Bom, ele pode fazer todo e qualquer exercício que ele for liberado pelo médico, tá? É importante estar com uma boa orientação de bons profissionais. Tem um papo antigo que diz, tu tem que emagrecer antes de fazer exercício, precisa emagrecer antes de fazer musculação, não pode fazer musculação, não pode fazer aeróbio. A verdade é importante fazer o que tu pode fazer. Qualquer uma das coisas vai te auxiliar que tu possa manter uma constância. Então, tu vai chegar na academia, tu vai para um profissional e o profissional vai te orientar. A melhor forma sempre é a mais completa. Tanto um exercício resistido, como musculação, quanto o exercício aeróbio podem trazer bons resultados, tá? Então, assim, não existe uma contraindicação para o paciente obeso que ele não pode fazer musculação, tá? Na verdade, ela vai trazer bons resultados. Quanto mais completo, melhor. Se ele puder fazer musculação num horário e aeróbio em outro horário, ótimo. Contanto que ele possa manter aquilo e inserir no seu dia a dia, tá? Então, eu, por exemplo, quando o aluno, o paciente, chega na academia e ele me pergunta, o que eu faço e tal, eu não gosto de dizer para esse cara ou para essa pessoa fazer musculação todos os dias, porque quando tu sai de um processo em que tu não faz nada para fazer aquilo todo dia, tu pode até pegar um ranço, né? Então, assim, vai pra academia todo dia? Vai, mas um dia tu vai fazer musculação, outro dia tu vai fazer aeróbio, sabe? Tu vai começando a inserir isso na tua rotina e aos poucos isso vai se tornar um hábito. Pelo menos 12 semanas é o que a gente preconiza para que isso se transforme num hábito, tá? Então, ali, o segredo do emagrecimento, por exemplo, ele é matemático, né? Tu precisa de um déficit calórico. Então, isso realmente é uma conta. Tu precisa gastar mais do que tu consome. Então, o exercício, ele vai fazer o quê? Vai fazer tu gastar mais. Tem alguns exercícios que gastam mais durante, tem outros exercícios que têm um gasto maior depois. Então, eles combinados são interessantes, né? No caso da musculação e do aeróbio. O que é exercício aeróbio? Tu pode caminhar, tu pode correr, se tu tiver uma saúde articular para isso, né? Natação também é uma boa, hidroginástica, pilates, tudo que possa aumentar esse gasto calórico total do dia do paciente vai trazer benefício. E alguma coisa que ele goste de fazer, sabe? Isso é muito importante, tu gostar do que tu tá fazendo, né? Tem gente que não gosta de musculação, não vai fazer musculação. Sei lá,
procura um outro profissional que vai te dar uma aula em casa. Daqui a pouco, se tu tá com vergonha, sabe? Procura um profissional para te dar uma aula em casa, né? Alguém que possa te auxiliar nesse início para que isso se transforme num hábito. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. Eu estava pensando sobre o que estava falando sobre essa questão de hábito, né? E realmente, quando a gente fala sobre tratamento de obesidade, a gente geralmente fala que é uma pirâmide. A base dessa pirâmide é mudança de estilo de vida, que nada mais é do que mudar hábitos. É o jeito que eu vivo. Então, se no meu jeito de viver faz parte fazer exercício físico ou não, então isso é uma coisa que precisa entrar, né? Precisa fazer exercício físico. Outra parte da mudança do estilo de vida é a parte alimentar, né? Estilo de vida é um monte de coisa, mas a base é isso que tem a ver com o que tu falou agora, déficit calórico, né? Até fazendo um parênteses sobre a questão da alimentação, que muitas vezes é muito perguntado, enfim, essa parte da alimentação, de dieta, qual dieta eu faço, qual é melhor, qual não é. Geralmente eu converso com os pacientes, acho sempre importante ter um acompanhamento de uma nutricionista, porque é a profissional capacitada para ajudar a entender no contexto daquela pessoa como que ela consegue organizar a alimentação, mas a alimentação dela, ela precisa ser reeducada para ela conseguir manter a longo prazo. Se ela faz uma dieta específica, talvez ela vai conseguir fazer por 1, 2 meses e não faz mais, tipo da academia, né? Começa, faz 1, 2 meses, mas aí cansa, não vai mais. E o que precisa nessa mudança da alimentação é ter déficit calórico, é ter menos calorias. Se é com um jejum intermitente, que se fala por aí, se é com uma dieta low carb, a forma é que a pessoa se adaptar melhor, que é funcionar para ela, que ela vai conseguir manter a longo prazo, para sempre, né? E que vai ter menos calorias. Pode ser uma dieta balanceada, comendo normalmente todas as refeições do dia, ou de outras formas. Isso é alimentação. E em relação ao exercício, de igual forma, a gente precisa mudar o jeito de viver e ficar mais ativo. Isso que tu falou é muito real, a pessoa tem que gostar daquilo. E às vezes ela tem que experimentar, né? Daqui a pouco a pessoa, não quer academia, mas nunca tentou fazer academia, né? E a outra parte importante disso é que o exercício físico, o que os estudos mostram? Que ele é muito importante para a saúde como um todo, ajuda em várias coisas. E em termos de obesidade, o principal papel do exercício físico é auxiliar na manutenção do peso perdido. Quando a gente fala em termos de tratamento de obesidade, a gente tem uma parte inicial, que é uma parte mais intensiva, digamos assim, que é o processo de perda de peso. A gente não vai perder peso para sempre, né? Uma hora a gente para de perder. E quando a gente chega nessa parte de parou de perder peso, como que a gente faz se o peso não subir novamente? Que é um grande problema da obesidade, né? O popular efeito sanfona, né? Perde, ganha, perde, ganha. E aí entra o exercício físico. O exercício físico é fundamental na manutenção do peso perdido. E quando a gente fala em termos de exercício, né, lembrando que tem o tempo de quanto exercício eu vou fazer, né? Claro que qualquer coisa que a gente fizer a mais é melhor do que ficar parado. Mas quando a gente quer um objetivo de não ser mais sedentário, por exemplo, pela OMS, é no mínimo 150 minutos de atividade física na semana. Então, seja 5 vezes de meia hora ou 3 vezes de 50 minutos, né? O mínimo. E se a gente objetiva perder peso, daí mais 200 a 300, talvez até 400 minutos por semana de exercício físico. E o que os estudos também mostram é que seria bom fazer os dois juntos, o aeróbico e o resistido, né? Aeróbico, anaeróbico, enfim, o que tu gasta ali, caminhada, corrida, natação, algum esporte, e o de força para fortalecimento muscular. Pra gente criar mais músculo, que é o nosso tecido com melhor metabolismo e que vai ajudar a gente manter peso a longo prazo. Essa era a minha pergunta, de por que o exercício físico é fundamental para impedir o reganho de peso. Não só isso, assim, o exercício físico, depois que ele está instituído na rotina da pessoa, ele causa uma virada de chave. É uma mudança de hábitos tremenda, né? Que tu se sentir mais ativo, tu se sentir mais disposto, tu dorme melhor, né? Tu te sente melhor no teu dia a dia, com mais energia. No início, não. Logo nesse início, quando a pessoa começa a fazer exercício, ela vai se sentir mais cansada, com mais fome, com vontade de dormir, porque ela precisa mesmo recuperar. Mas depois desse período inicial, tu começa a dormir melhor,
tu come melhor. E até isso influencia nas tuas escolhas, né? Então, às vezes, cara, existem as duas possibilidades, tá? A pessoa vai lá, faz um treino e pensa, hoje eu treinei, então eu posso comer. Daí é um alerta. Mas a maioria das pessoas nesse processo, se tu tá junto com um psicólogo, com um nutricionista, um endócrino, um personal trainer ou um educador físico, ele vai pensar, que bom, hoje eu botei mais um tijolinho na minha construção, sabe? E aí tu vai aliar isso à tua alimentação e tu começa a fazer melhores escolhas. Digamos, foi lá, treinou, gastou bastante caloria e aí de noite foi jantar, né? E aí tu pensa, nossa, eu vou comer uma pizza e vou botar tudo fora o que eu fiz hoje, né? Porque se tu for considerar a questão matemática, já era. Uma pizza, uma Coca-Cola pode ir muito rápido. Digamos, tá? Uma meia hora de esteira, 40 minutos, tu gasta ali umas 300, 400 calorias. Isso em uma fatia de pizza com queijo já era, né? Não vale a pena. Porque, então assim, eu já falei pra ti isso na academia, né? A gente se conhece dentro da academia. Às vezes a disciplina te leva onde a motivação não te deixa ir. Então, depois que isso se estabelece e vira um hábito, é muito difícil a pessoa voltar ao que era antes, né? Inativo. Então, assim, essa virada de chave é o que causa a pessoa manter o peso, tá? Tem um papo, daí agora falando mais cientificamente, que o metabolismo aumenta e tal. Tu sabe que 1 quilo de músculo em 24 horas gasta uma média de 13,5 quilocalorias e 1 quilo de gordura gasta 4. Então, isso não seria, né? Não explicaria o ganho de massa magra, por mais quanto massa magra a pessoa ganhe, não explicaria essa manutenção. Então, a gente acha, dentro da comunidade científica, que o esforço de construir o músculo, sim, esse metabolismo, esse anabolismo, né, da hipertrofia muscular, é o que realmente gasta caloria, é o que faz o teu corpo incinerar gordura, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas não esperem para fazer um exercício físico e quanto mais existido, melhor, né? O aeróbio gasta mais caloria naquele momento, mas a musculação vai te ajudar a ter esse gasto maior ao longo do tempo, do dia, né? Eu acho também importante lembrar que o exercício físico é essencial, né? Muito importante. E a gente estava conversando um pouco antes sobre as pessoas tentarem tratar sozinhas, né? De tentarem tratar a doença, a obesidade sozinha, essa dificuldade. Tem até um estudo que mostrou que as pessoas demoram, em média, 6 anos para procurar algum profissional de saúde para tratar a obesidade. Já vem tentando sozinho por 6 anos, é muito tempo. É muito tempo. E essa questão do exercício é importante lembrar também que às vezes as pessoas começam uma academia com essa ideia. Eu quero emagrecer, vou começar uma academia. E não emagrece. Porque a ideia do exercício é junto com todo o resto. Exato. Não vai ser só o exercício físico que vai ajudar. E isso pode levar a pessoa a se desmotivar. Bom, então eu não emagreci, então também não vou mais fazer academia. E essa não é a ideia. A ideia é que o exercício entre na vida como um estilo de vida e permaneça por todos os benefícios que o exercício traz. Eu gosto de citar um estudo que foi feito que mostrou que pessoas que têm peso normal, comparado com pessoas que estão acima do peso, fazem exercício físico, o fato de fazer atividade física diminui mortalidade, independente de tu ser acima do peso ou não. Então, a atividade física é excelente para a saúde, só é importante sempre a gente colocar as corretas expectativas das coisas que a gente está fazendo. É verdade. E quando a gente não conhece, isso pode não acontecer, né? Então é importante ter o profissional, seja o personal, educador, o médico, enfim, essa equipe toda, que a gente conversou, não é só um, né? Para juntos criar um tratamento que vai ser efetivo e duradouro.
que é o que é muito difícil na obesidade, né? Perder peso é difícil e mais difícil ainda é essa manutenção. É verdade. Bom, é difícil a gente falar de tratamento para obesidade sem falar em medicamento para emagrecer. A gente vem, na minha casa dos 30 anos, a gente vem de uma geração onde se falava, toma tal chá que esse chá aqui emagrece. Ou toma tal remédio que esse aqui emagrece. Todo mundo tomava tanto que o troço virou tarja preta, só com receita. Então, acho importante a gente falar também da questão do uso do medicamento, como ele pode ser positivo e quais são os perigos de tu tomar por conta também. Muito importante. Realmente. Como eu comentei antes, tem essa pirâmide de tratamento, né? Então a base é a mudança de estilo de vida, que é o que a gente vinha conversando até agora, e a segunda parte dessa pirâmide é o tratamento farmacológico, tratamento medicamentoso. E ele tem sim o seu papel. É bem importante isso que tu trouxe e a gente fica bem contente dentro da comunidade científica de que hoje a gente tem mais opções de tratamento medicamentoso do que se tinha no passado. Foi se estudando e se descobrindo outras ferramentas. Cada vez a medicina está descobrindo coisas novas, né? Então, assim, sobre isso do remédio, o que é importante entender? Que é bem importante, sim, um acompanhamento médico, porque a gente precisa avaliar qual que é a medicação melhor indicada para cada paciente. As medicações têm perfis que a gente avalia na consulta médica para ver qual que é aquela que vai melhor se encaixar. E tem alguns cuidados, algumas medicações que têm contraindicações, que a gente não usa em situações específicas, e outras medicações que são mais recomendadas. Sobre essa questão, então, das medicações, também é importante entender que não é qualquer acima do peso que tenha indicação. Então, a indicação de medicação é pessoas com obesidade, que é um IMC maior que 30, ou pessoas que tenham sobrepeso, um IMC acima de 27, com comorbidades. Comorbidades é doenças associadas. Então, alguém que tenha diabetes, pressão alta, a gordura no fígado, que o nome médico é esteatose hepática, apneia do sono, doenças osteoarticulares, problema no joelho, enfim. Então, se a pessoa tem alguma comorbidade e um sobrepeso, a gente já tem estudos que mostram que a gente pode usar medicação. Sobre medicações, a gente tem algumas, a gente não tem tantas assim, Não né? precisa dizer nomes. Tá, ótimo. Mas a porque gente... essa semana tá movimentada. É verdade. Até sobre isso, essa semana a gente, né, pode, acho que, comentar que então teve uma nova medicação aprovada pela Anvisa, que é uma medicação que ela já vem sendo usada nos Estados Unidos há algum tempo, ela já vem sendo estudada há bastante tempo, ela até já é utilizada um irmão dela numa dose mais baixa, né? Mas é uma medicação que é importante, como todas as outras que têm o acompanhamento médico, né? Isso que tu trouxe, assim, de as pessoas se automedicando é perigoso, porque a gente escuta de pacientes relatos de pessoas que começam a utilizar, às vezes até em doses erradas ou de forma equivocada. Então, é importante, sim, o acompanhamento médico, por isso que eu expliquei. E também porque o tratamento, a pessoa pode iniciar uma medicação e ela pode não responder. Porque quando a gente fala em tratamento de obesidade, a base, que nem eu comentei, é exercício e alimentação. E os estudos já mostraram que tem uma parcela da população que responde muito bem a isso, mas não é a maioria, né? Então, uma parcela consegue ter uma boa perda de peso com alimentação e exercício. E tem uma parte que não perde, não quer dizer que não seja importante, mas não consegue ter uma boa perda. Quando eu falo boa perda, lembrando aquilo, 5 a 10% do peso, né? Então, precisa da medicação. E a medicação também. Às vezes a pessoa usa uma medicação, a gente inicia, e é importante o acompanhamento para a gente ver se teve algum efeito colateral. Tem medicações, por exemplo, que se a pressão é alta, a gente evita, que a gente precisa acompanhar mais de perto a pressão. Tem outras medicações que a gente tem que acompanhar mais de perto outros fatores, tem que avaliar a parte hepática. Enfim, cada medicação tem a sua particularidade, né? E quando a gente inicia uma medicação, a gente espera um tempo para a gente ver se responde a medicação. Cada medicação a gente tem um nível de peso que a gente espera que perca no começo. E se não respondeu, a gente avalia, vamos tendo de repente aumentar a dose. Não, vamos trocar, essa não é a melhor medicação, né? E claro, além disso, por exemplo, para as mulheres,
A gente não usa medicação em paciente gestante. A gente não usa medicação em mulher que está tentando gestar. Então, a gente tem alguns cuidados nesse sentido também. Então, tem algumas medicações que afetam o anticoncepcional. Então, tudo isso mostra a importância de ter um profissional te orientando. Que cada pessoa vai responder de uma forma. E também é importante lembrar que a gente, nessa questão da obesidade, não deve se comparar. Isso é uma coisa que eu recebo bastante em consultório, assim, porque aquela pessoa usou essa medicação e perdeu 20 quilos. Tô dando um exemplo, né? Ou, aquela pessoa aqui foi nesse local e fez esse exercício e alimentação e perdeu e eu não tô conseguindo. Então, a gente não se compara porque cada pessoa responde de uma forma. A gente até tem cada vez mais estudado a farmacogenética. Então, tem medicações que tem pessoas que são ótimos respondedores e tem pessoas que não respondem. Isso os estudos mostram, né? Então, quando a gente faz um estudo, a gente pega muitas pessoas, dá a medicação, compara com outro grupo de pessoas que não estão usando a medicação, que estão usando um placebo, né? Que é um composto ali que não tem medicação, e se avalia e se compara. E nos estudos, o resultado sempre é o que a maioria respondeu. Então, nesses estudos, a maioria, por exemplo, perdeu 5% do peso. Teve uma minoria que perdeu 15% e teve uma minoria que não perdeu nada. Então, isso acontece também no mundo do tratamento medicamentoso e por isso a importância de ter um acompanhamento. Para não acontecer da pessoa daqui a pouco começar a tratar, não responder e abandonar tudo, que é a principal coisa do efeito sanfona. A pessoa começa um tratamento, para e o peso volta. E isso tem a ver com aquilo que eu falei antes da fisiopatologia da obesidade, que o nosso corpo quer sempre voltar para o maior peso. Então, qualquer tratamento que a gente fizer, se a gente parar, o peso vai subir. Daí vou engatar o famoso, que as pessoas falam, do efeito rebote. Mas essa medicação tem um efeito rebote. Vou engordar tudo de novo agora. Vou passar do peso que eu tinha antes. Uhum. E isso eu sempre tento também desmistificar, que são coisas que a gente ouve por aí, mas que não são verdades. Então, não existe um efeito rebote da medicação. Não é a medicação que vai fazer o teu peso subir quando tu parar. Isso é da própria doença. Então, alguém que tem pressão alta, para de tomar o remédio, a pressão sobe. A pessoa não vai dizer que foi por causa do remédio. Ela vai entender que foi porque ela parou o remédio, a pressão subiu. Da mesma forma, a obesidade. Então, estou fazendo um tratamento, um acompanhamento. Parei. A tendência é o peso subir. Por isso, é muito importante entender que é crônico, que vai ser para sempre, e que vai precisar acompanhar. E que tu tem que manejar com outras coisas, exatamente. Exato. Por isso, é a mudança de hábitos que vai fazer a manutenção do peso, que é a alimentação e exercício. E aí, quando isso estiver bem estabelecido, a retirada do medicamento pode ser feita de forma mais segura. Sim. Porque tu tem uma certeza, uma crença forte de que aquele paciente já está encaminhado. E isso mudou, a vida dele mudou. Quando ele acordava às 7 horas da manhã, ele, sei lá, ia para frente da TV, comia sem prestar atenção no que estava comendo, tomava o seu café, ia trabalhar, se estressava, voltava, e aí se congratulava com mais comida, e assim era um ciclo vicioso, né? E aí, depois, sei lá, de um ano, esse paciente começou a ir para academia, daí fez amigos na academia, ficou amigo do professor da academia, tu muda até a tribo em que tu te coloca, né? As pessoas dizem que lobo anda com lobo, né? Então, assim, quanto mais pessoas ao teu redor tu tiver que tem esse tipo de vida ativa, melhor. Então, aquela pessoa que era assim, daqui a um ano, emagreceu, sei lá, 20, 30 quilos, mas ela não é mais a mesma pessoa. Já está dentro da vida dela uma alimentação mais equilibrada, uma vida mais ativa, a mudança do foco mental, né? Então, depois de um ano ali, sei lá, do tratamento, tu retirar esse medicamento depois disso tudo que mudou, já não é mais a mesma pessoa. Então, ela meio que renasceu, né? É outra pessoa. E acho importante lembrar que o remédio, a medicação, ele é um complemento.
ele não substitui o resto, né? Assim como a cirurgia bariátrica, né? Teve a conversa com o Dr. Carlos aqui na outra oportunidade. A cirurgia seria o topo da pirâmide, que eu estava explicando, né? É o topo, né? Que é uma opção de tratamento. Mas tanto a medicação quanto a cirurgia, nenhum deles mudam a importância de exercício físico e alimentação. E sobre essa questão da retirada da medicação também, é muito importante estar acompanhando. Porque eu tenho alguns pacientes que a gente conseguiu ir diminuindo medicação e parar, mas é um acompanhamento de perto. E é uma coisa também sobre isso, né, que acho importante lembrar, assim, da importância de se pesar. Entra, às vezes, uma dificuldade, porque algumas pessoas têm medo ou têm traumas, têm dificuldades com a balança. E a balança, na verdade, ela é uma medida que nos auxilia a entender o que está acontecendo. Eu sempre falo para os pacientes, não adianta se pesar todo dia, o nosso peso vai variar. Mas a gente se pesar pelo menos uma vez por semana, no processo de perda e também depois na manutenção, é importante para nos servir como um alerta. Tanto quanto, consegui perder essa semana, que bom, então o que eu fiz essa semana? Realmente, me mantive ativo, fui na nutricionista, ajeitei minha alimentação. Na semana seguinte, mantive, ok, na outra semana não, aumentou. Então, o que aconteceu? Pois essa semana não fui na academia, essa semana não cuidei da alimentação. Então, se a gente nunca se pesa, a gente não consegue nem saber se tá perdendo e nem saber se não tá reganhando. Às vezes as pessoas esperam para ver na roupa e na roupa demora para aparecer. Uhum. Então, quando a gente tá fazendo esse tratamento, é importante. É que nem alguém que tem pressão alta. Eventualmente, a pessoa precisa checar a pressão para ver se tá tudo bem. Então, o acompanhamento do peso também. A balança, ela acaba sendo nossa amiga. E eu sempre explico pro paciente também que não é só o dado da balança. A pessoa pode não ter emagrecido, mas ela começou o exercício, arrumou a alimentação e tá se sentindo melhor. Tá dormindo melhor, tá com melhor qualidade de vida, talvez até diminuiu medidas, muitas vezes diminui medida e não chegou a diminuir peso no número. Mas ela é uma informação que nos ajuda a tomar uma ação. Então, quando a gente está fazendo um acompanhamento, fizemos um processo de perda, mantivemos, a gente vai combinar, dependendo do grau de perda, né? A pessoa, sei lá, iniciou com 88, chegou a 80, vamos manter. A gente sinaliza, vai te pesando, a gente se vê em tanto tempo, mas se tu vê que o peso subiu 2 quilos, a gente combina, dependendo do caso. Volta antes, a gente tem que tomar alguma atitude. Alguma coisa não deu certo, né? Uhum. E claro, nem todo mundo vai conseguir parar a medicação com facilidade. Daí vai a questão de tu acompanhar. Às vezes tu reduz, não deu, a gente precisa voltar. E essas novas medicações que estão sendo lançadas, a gente tem visto que a gente pode usar a longo prazo, porque é uma doença crônica. Então, tem pessoas que vão precisar ficar usando medicação por bastante tempo, e isso não é uma derrota, ou não é porque a pessoa não tá fazendo exercício e cuidando da alimentação, e tem algumas pessoas que vão conseguir parar a medicação. Isso vai variar aquilo que eu falei antes, as pessoas respondem de formas diferentes. Mas o que é fundamental é entender que precisa manter acompanhamento. Porque quando a pessoa para, que nem eu falei antes, né? Esse efeito rebote da medicação não existe. Porque quando a pessoa para a medicação, a tendência vai ser o peso subir. Mas o quanto a gente vai tolerar que ele vai subir é que a gente vai definir em consulta, enfim, e vai reforçar as outras coisas. E quando a gente também entende que isso é da doença, a gente também entende, por exemplo, que a pessoa teve uma boa perda de peso com alimentação e exercício. Se ela parar a alimentação e exercício, o peso vai subir. Então, não é um efeito rebote da alimentação e do exercício, né? É dela ter parado de tratar. E quando a gente pensa em parar a medicação, é que a gente tenta reforçar as outras coisas. E uma das coisas que a gente mais tenta reforçar é o exercício. Estamos com planos de parar a medicação. Tem algumas pacientes que acompanham, que querem perder peso antes de gestar. Né, que acaba sendo excelente, assim, sendo importante, porque a gente sabe que reduz riscos, né? Se a gente consegue emagrecer. A gente não objetiva normalizar o peso, como eu falei antes. A gente sabe que perdas pequenas já têm grandes benefícios. E a gente vai parar a medicação quando for efetivamente tentar gestar, porque a gente não tem segurança de usar a medicação. E daí entra as outras ferramentas, que é reforçar com a nutricionista o que dá para melhorar da alimentação, ver se da parte mental tá bem manejada com a psicóloga, na terapia, a ansiedade, como é que tá lidando com a alimentação e o exercício físico. O que vai aumentar nos exercícios para auxiliar nesse processo de manutenção para evitar que reganhe. Quer acrescentar alguma coisa? Então,
A doutora estava falando sobre a questão do peso, né? E eu só queria pegar esse gancho para falar de novo sobre a composição corporal. E acontece muito, principalmente as mulheres, né? Elas começam a musculação e aí, daqui a 1 mês, 2, começam as roupas a ficar um pouquinho mais largas, mais soltinhas, né? Largas. E o peso não mudou e a pessoa diz, eu não emagreci. O que é emagrecer? Emagrecer é diminuir percentual de gordura, né? Então, diminuir o percentual de gordura que vai fazer essa doença ficar mais no controle. Isso nem sempre a balança mostra. Por isso, às vezes, outras formas de avaliação são interessantes, né? A gente tem o protocolo de pregas cutâneas, né? Que com um adipômetro, que é um aparelhinho lá que vai medir a gordura subcutânea e tem alguns cálculos que são feitos e indiretamente tu consegue dizer a quantidade, o percentual de gordura e de massa magra que essa pessoa tem. Isso é muito importante nessa etapa do tratamento, porque nem sempre é a balança que vai te dar essa informação verdadeira, fidedigna, né? Se tu realmente tá perdendo gordura, que é o objetivo, né? Eu ia comentar só que a ideia é a gente perder peso, mas perder mais gordura do que massa magra. Exatamente. Quando a gente tem uma grande perda de peso, a gente acaba perdendo os dois. Exato. Mas a nossa ideia é perder cada vez mais gordura e menos massa magra. Daí Exato. o exercício é importante e Pra essa avaliação manutenção. da composição corporal é bem importante também. Bem importante. Por isso que é um olhar das duas coisas. O número é um parâmetro que a gente consegue fazer em casa mesmo, que tem o seu papel, Sim. e a composição corporal tem esse outro papel também. Nesse caso é interessante, né? De a gente complementar que não tem uma coisa errada aqui. Os dois se complementam, né? Só o olhar de um profissional mais atento vai poder definir, né? O que realmente tá acontecendo ali nesse caso, nesse tratamento. Então, por isso é importante tu tá bem acompanhado. Eu gostaria que a gente usasse um momento aqui desse programa para fazer uma desassociação entre obesidade e estética. Eu acho que é muito importante a gente reiterar que a questão da doença, da obesidade, ela não está atrelada com beleza, com manequim, com roupas. Por mais que a nossa sociedade ainda martele muito em cima disso, acho importante a gente ressaltar que, muito além de gordo e magro, a gente precisa falar das questões muito além da estética, das questões de saúde da obesidade. Eu gostaria que vocês conversassem um pouco sobre esse assunto para a gente falar um pouco sobre como essa nossa sociedade ainda cobra da mulher que ela seja magra, que ela esteja no manequim 38 e que acima disso ela tá gorda, né? Vamos falar um pouco sobre esses diferentes tipos de corpos e saúde também. Acho bem importante isso, com certeza, e tentar desmistificar isso, porque daí acaba podendo gerar, inclusive, aquela questão, como tem essa pressão social, a pessoa, por vezes, até sente vergonha de procurar uma ajuda, porque ela, não, eu vou conseguir sozinha chegar nesse manequim que eu preciso chegar, né? Então, o que acontece que a gente conversa? Aquilo que a gente conversou um pouco antes, de que a obesidade, ela é uma doença. A pessoa pode, com certeza, se sentir bem tendo o peso que ela tem. Isso não é ruim, né? Ah, mas eu tô me sentindo bem, eu me sinto bonita, ótimo, que bom. Mas ainda assim, há uma doença, que nem eu expliquei antes, né? A mortalidade é maior. Então, pode ser que eu não tenha nenhum outro problema. A gente escuta por aí, entre aspas, o obeso saudável, né? Uma coisa que às vezes se escuta. Isso não existe porque é uma doença, a obesidade. Tu pode ter obesidade e não ter complicações. Mas tu tem uma doença que precisa ser tratada como? E isso não é uma coisa só estética, não é pela beleza. Eu até falei antes, às vezes a pessoa busca também tratamento
tá 20 quilos acima. Eu quero perder esses 20 quilos. Mas, se a gente perder, dependendo do percentual, né? 5%, né? Se perder 5%, esse 5%, digamos que seja 5 quilos. A pessoa pesava 100 quilos, quer chegar a 80, mas se ela perdeu 5, para a saúde isso já é super benéfico. E isso talvez não vá suprir do ponto de vista estético, mas para a saúde vai ser bem importante. E da mesma forma, sobre essa questão estética, também entra aquela questão de pessoas que não estão tão acima do peso, ou às vezes até estão com um peso normal, esse outro lado, e querem emagrecer, né? E que também é perigoso. Com essa questão de automedicação, com novas medicações aí, a pessoa tá com o IMC adequado, tá eutrófica é o nome para isso, né? Mas tá bem, não tá acima do peso, e quer fazer uma medicação, porque quer emagrecer mais. Porque Quer secar porque agora tá vindo o verão, quero botar o biquíni lá que eu quero usar. Isso também é perigoso, porque também tem estudos mostrando que se tu não tá tão acima do peso e tu emagrece, pessoas menos acima do peso que emagrecem tendem a perder mais massa magra. Exatamente. E isso não é bom pro organismo. Não é bom pro organismo. Então, tem esse lado também. Então, tem esses dois lados, né? E também a questão do preconceito, né, contra quem é obeso. Quem é obeso é doente, ponto. Mas existem pessoas que não são obesas que são doentes também. Quem tem vícios, né? Quem tem pressão alta é doente. Quem tem diabetes é doente. E nem tudo isso está atrelado à estética, certo? Então, se o obeso não corresponde à estética, não corresponde. Ele está doente. Um hipertenso pode estar eutrófico, estar perfeito da questão ponto de vista estético, mas ele está doente, né? Então, são duas pessoas doentes. Qual que é a diferença? Nenhuma. É o olhar das pessoas, o olhar em que a sociedade ela coloca essa pessoa obesa como se fosse um patamar menor. E não é, sabe? É uma pessoa que precisa de ajuda tanto quanto outras, né? É bem importante mesmo lembrar isso do preconceito, assim, a gente conversa bastante que esse preconceito, ele infelizmente existe na sociedade como um todo, inclusive dentro da área da saúde. Muito. Então tem muitos profissionais que acabam tendo preconceito no tratamento, né? Eu trabalho com isso, né? É a minha especialização, tratamento de obesidade dentro da endocrinologia, né? Mas dentro da área médica, às vezes as pessoas minimizam o tratamento no sentido de alguns outros médicos de outras áreas, tu precisa perder peso. Fala isso pro paciente e deu. Mas que não dá nenhum segmento. Então, provavelmente essa pessoa já sabe que ela precisa perder Exato. peso. Ela só tá doutora, não mais preciso do ouvir mesmo. isso do senhor. Exato. Estou com a dor no ombro ainda, tá doendo ainda. Continua doendo. Então, é uma coisa que a gente tenta trabalhar também dentro do meio médico, para que pelo menos haja algum encaminhamento. Eu, felizmente, tenho recebido pacientes encaminhados, fui encaminhada pelo médico tal, porque eu preciso perder peso. Então, que bom que tá chegando aqui. Né, que não foi só assim, tu precisa perder tantos quilos e tu volta quando perder. A pessoa sozinha, a gente tá conversando... Vai pra onde, né? Que precisa de acompanhamento. Então, a gente também tem tentado, dentro da área médica, melhorar isso, né? E sobre essa questão que a gente tava falando de preconceito, a gente falou antes sobre a questão da estética, de pessoas que talvez se sintam bem com o seu peso, mas também tem a questão das pessoas com obesidade que sofrem com isso. Né, que sofrem por vergonha, por não ir em algum local por causa da questão do seu peso. A gente também tem, infelizmente, essa questão de não ter, às vezes, locais preparados para as pessoas com excesso de peso. Então, a pessoa talvez não sabe se vai poder sentar naquela cadeira, porque não sabe se a cadeira vai ser suficiente para o peso dela. Então, tem essas outras coisas que a sociedade como um todo precisa entender, que é uma doença e que existe essa situação e que a gente precisa estar preparado para lidar com essas pessoas. Isso já tá melhor, mas tem muito a melhorar, né? E que essa pessoa que tá sofrendo com isso, que esse sofrimento precisa ser acolhido. Exato. A pessoa precisa entender que ela não precisa ter vergonha. E nem excluída. Que ela não precisa ser excluída, que ela não precisa ter vergonha, que ela não precisa... se esconder, ou enfim, que ela pode e deve buscar ajuda. E daí tem, por exemplo, os psicólogos para ajudar com terapia, porque a gente precisa também entender como que essa pessoa se relaciona, porque às vezes isso pode gerar uma bola de neve. A pessoa não tá feliz com o seu peso
E ela pode ter uma depressão associada, uma ansiedade associada, e a ansiedade com relação a isso faz ela até comer mais. Então a gente precisa entender que é uma doença e que a gente pode também não se sentir bem em relação a isso, e isso nos mover a buscar tratamento. E que isso nos move a buscar tratamento com a ideia de buscar qualidade de vida. E tentar que isso não seja só uma busca estética, né? De tentar chegar naquele manequim. Porque não que é impossível, mas é muito complicado, dependendo da meta da pessoa. Isso é uma coisa que a gente costuma também trabalhar, meta, né? Meta tangível, né? Exato, tangível. Porque às vezes eu costumo perguntar para os pacientes, e quanto peso tu pensa em perder, né? Tu tem alguma meta? Alguns têm, outros não. E alguns têm metas muito distantes, né? Não tangíveis. E não que seja impossível, mas a gente sabe que uma pessoa com 115 quilos, que digamos, deveria, pelo seu peso ideal, pelo IMC, pesar 60, dificilmente ela vai chegar a 60 quilos com tratamento clínico. Mas, se a gente entender que ela pode mudar estilo de vida e talvez perder 20 quilos, ela não vai estar com 60, mas ela vai ter uma obesidade controlada. E daí, claro, eu dei um exemplo bem grande aqui de diferença de peso. Às vezes não é tanto, às vezes a pessoa tá 15 quilos acima, mas ela quer perder esses 15. E isso não é necessariamente a nossa meta pensando do ponto de vista médico e de saúde. Então acaba sendo importante também alinhar as metas e entender que não é uma questão só estética. A gente sabe que a estética faz parte, mas tentar vincular a parte da saúde e que, consequentemente, dependendo do quanto de peso a pessoa vai perder, isso vai melhorar a autoestima dela, ela vai se sentir melhor consigo mesma, mas pode ser que não chegue lá onde ela quer. E daí a ideia de alinhar a meta é para evitar o abandono. Porque às vezes a pessoa coloca uma meta, eu quero perder 20 quilos, e a pessoa perde 10. Eu não perdi os 20. A pessoa para. Pra que eu vou continuar? Pra que eu vou continuar? Então, vou comer tudo que eu comia antes. Vou comemorar comendo um X. Exato. E daí entra aquela questão de que, não que a gente não possa comemorar, mas a gente tem escolhas a fazer. Exatamente. Tem alimentos que são super bons e não são tão calóricos. Tem outras formas da gente comemorar. A gente tem uma sociedade muito voltada na comida. Às vezes eu converso com alguns pacientes, né? A gente tá feliz, o que a gente vai fazer? A gente não vai tomar, só um chimarrão. Vai ter a cuca, vai ter o bolo, vai ter o... Não, né? A gente não sabe pra caminhar. Às vezes encarar essas coisas como parte de uma exceção. Uhum. Porque se tu estabeleceu uma nova forma de se relacionar com a comida, isso aconteceu muito agora, por exemplo, final do ano, né? Todo mundo fica em pânico, tá em tratamento, a obesidade ou outros tipos de tratamentos estéticos. O que eu vou fazer na ceia de Natal ou de Ano Novo? Aproveita a companhia dos teus e depois volta pro que era que tu estava fazendo. Uma vez não vai fazer todo aquele teu esforço anterior se extinguir, entendeu? Então, assim, claro, é uma forma de pensar que precisa mudar, né? Tu vai ficar sempre pra tua vida inteira evitando comer coisas boas na tua mente, né? Ou com os teus comemorações de família, etc. Não, tu só vai saber porcionar melhor. Tu vai porcionar melhor o que tu coloca no teu prato, né? Tu vai no outro dia, já vai voltar pro que era antes. Não precisa nem compensar, né? O que muita gente faz, o detox do dia seguinte. Não é necessário. Tu volta pro que tu tava fazendo. Foi bem legal que tu trouxe isso, porque a gente acabou de passar pela época de final de ano, né? E uma coisa que a gente costuma conversar, assim, é de que a gente pode, sim, aproveitar o tempo com a nossa família, com os nossos amigos, mas também fazendo essas escolhas. Então, eu sei que na noite de Natal eu vou ter uma ceia com a família e eu vou acabar tendo uma opção de alimentos maior. E eu gosto de comer, sei lá, o porco que a minha mãe prepara no forno. Amo comer. Tá, então no almoço eu controlo um pouco mais. E uma outra coisa que a gente costuma conversar com os pacientes é de fazer escolhas. Então, ali tem algumas opções. Qual é a comida que eu mais gosto? Me dá uma recordação da infância. Então, eu vou comer ela e eu vou cuidar a quantidade.
Então, tu não precisa não comer nada. Não é que nunca mais vai comer um X. Mas também não precisa comer 3x numa sentada só. Exato. Não vai comer 3x e cuidar pra isso não ser todo dia. Daqui a pouco, não. Porque então o Natal essa noite é aqui, amanhã é lá, e depois é lá, e depois é lá, e depois é lá. Mas é só uma semana. Daí uma semana é bastante tempo. É bastante tempo. Daí a gente pode realmente ter um bom reganho de peso. Então, é uma questão de que é possível, sim, aproveitar, mas com escolhas. Às vezes até a sobremesa. Tem pessoas que gostam muito de doce, né? E daí, tem um monte de sobremesa. Qual é a que tu mais gosta? Essa aqui. Então, vai pegar uma porção dessa. E claro que tudo isso que a gente tá falando não é fácil. Porque, enfim, não é simples do ponto de vista mental, de como a gente lida com o alimento. Não é simples do ponto de vista genético. Então, é um monte de coisa que é difícil. E por isso que é importante esse acompanhamento e ter essa conversa. Porque às vezes as pessoas nem sabem que podem tentar fazer isso, né? E daqui a pouco, mas eu comi tudo. E daí, nesse dia, né, não consegui me controlar. Daí entra, talvez, um lado de compulsão, que é uma outra família que existe também, a doença, compulsão alimentar, e as pessoas com um perfil mais compulsivo, daí a importância do psicólogo e, eventualmente, também psiquiatra junto no tratamento e no manejo. Mas, além desses episódios de compulsão, a pessoa pode acabar comendo um pouco mais num dia e daí abandonar tudo. Que também é um problema, né? Vira um gatilho dela desistir do tratamento completamente. Exato. Por isso que quando os pacientes me procuram para tratamento de obesidade, é o que eu sempre falo, assim, é uma doença crônica e vai ser importante o acompanhamento, né? E a gente sabe que às vezes isso acontece, às vezes eu atendo pacientes que voltam um ano depois. Pois é, acabei não vindo e tal. Acontece isso, né? De vergonha. Isso comigo, como endócrino, acontece a mesma coisa dos meus pacientes com as nutricionistas, na academia. Ganhei peso, não vou voltar, o que meu personal vai me dizer? Vai me xingar, vai não sei o quê. Então, a nossa função não é dar bronca, não é xingar, mas é acolher e falar, olha, que bom que tu tá aqui, vamos retomar isso aí. Né? Porque a doença tá aí, a gente precisa retomar isso, né? Mas cuidar bastante para esses momentos. Agora, final de ano foi né? Então, passou o final de ano não ser um gatilho para parar tudo ou para perder o que foi construído. Que a gente falou antes do tijolinho, né? São tijolinhos que a gente vai colocando nessa construção do tratamento dessa doença que é complexo, que é possível. A gente sabe que é possível, mas precisa desses profissionais caminhando junto, auxiliando, porque a gente sozinho não tem por que tratar, né? Tem um monte de profissionais aptos a nos auxiliar nesse processo. Então, acaba sendo bem importante isso, desse acompanhamento. Falando sobre exercício nessa questão da compensação, também é uma coisa importante, né? Dentro da academia, tiveram as férias, o retorno é mais difícil, mas é importante tu retomar e manter a constância, né? Então, assim, ficou 10 dias parado, o retorno é um pouquinho mais difícil, procura o teu profissional, o teu educador físico, personal que seja, mas ajusta o retorno para não ser tão difícil, retorna e vai retomando aos pouquinhos, sabe? O mais importante é se manter em movimento, seja dentro do tratamento para obesidade, seja dentro da tua vida mais ativa, seja dentro da tua nova mentalidade, né? Isso é muito importante. Sim. Então, assim, não para, continua. Sobre isso que você falou, tem duas coisas para comentar. Uma é que eu vi esses dias sobre a importância de tu teres horários fixos para o exercício físico, que tu não vai mudar. Ajuda muito. Ajuda muito, porque quando tu coloca assim, vou talvez fazer amanhã, surgiu alguma coisa, tu não vai fazer. Então, a importância do personal, né? Horário marcado. Exato. A gente fala de horários inegociáveis. Então, tu tem fixo ali, é um compromisso. Eu costumo dizer que para quem precisa de disciplina para fazer exercício, a primeira coisa do teu dia vai ser o teu treino. Seja aeróbio, musculação, qualquer outra coisa. A primeira coisa que tu vai elencar no teu dia vai ser que horas eu vou treinar. E é isso feito, sabe? Eu tenho muito preconceito contra essa história do tá pago. Não gosto, porque parece que tu tem uma dívida. Eu gosto do investir nisso. Investir em mim, investir na minha saúde, mais um tijolinho,
mais um dia desses 365 dias do ano que eu vou fazer melhor por mim, sabe? Então, claro, o personal trainer entra muito nessa história. Para quem tem essa condição, é muito legal, porque tu tem alguém te esperando que vai fazer um treino específico para ti, às vezes naquele dia, tu sabe, né? Eu sou personal trainer do marido da Larissa, tá? Ele chega para treinar, as perguntas são: tu dormiu bem? Comeu? O que tu comeu? Pra eu saber como é que ele tá, se ele tá disposto, se ele tá com fome, se ele jantou direitinho. Porque se ele vier treinar de manhã, ele precisa de energia disponível, né? Então, assim, eu ajusto o treino de acordo com o que ele me fala. Nem sempre, e isso é bem difícil dentro da academia. Tu vai na academia, tu quer emagrecer, aí o professor faz lá uma planilha, um treino. Independente como seja o treino, se é um circuito, se é uma série simples, com intervalo, isso tudo funciona, são estratégias, né? Mas, às vezes, tu tá se sentindo um pouco mais cansado. Conversa com o profissional que tá ali. Ele tá ali para te auxiliar, né? Assim como a nutricionista, assim como o endócrino. Quando a gente tem essa dificuldade, às vezes as pessoas têm vergonha de chegar pro profissional e dizer, olha só, não dormi muito bem, o que tu acha? Eu sempre falo pros meus alunos, diminui um pouquinho o volume, mas mantém o treino, né? Machuquei meu pé, não vou na academia. Vai, faz o treino de braço, faz um abdominal, pedala ao invés de caminhar. Então, sempre tem uma possibilidade, sabe? E, como eu falei aqui antes, às vezes a determinação vai te levar onde a motivação não te leva, né? Que vontade é uma coisa que daí passa. Daí passa, né? E a outra coisa que eu ia comentar antes sobre isso foi que tu falou sobre a questão de estar ativo, né? Isso também é uma coisa legal de lembrar, assim, às vezes a pessoa ainda não consegue começar um exercício físico programado. Ou algumas pessoas têm dificuldades financeiras, não conseguem, porque tem custo, né? Tem custo. Então, a gente sempre... Os estudos têm mostrado que quanto mais ativo tu consegue ser, isso também é bom pra tua saúde. O que é tu ser ativo? É tu conseguir, por exemplo, caminhar mais. Então, algumas dicas, por exemplo, descer numa parada de ônibus antes do que tu costuma descer e caminhar até o teu trabalho. Subir de escada. Às vezes as pessoas pegam um elevador pra um andar. Já né? vi. Bastante. Então, subir de escada. Então, são coisas que vão te deixar mais ativo. Porque uma das coisas que... são várias, né? Mas uma das coisas que fez a obesidade aumentar no mundo como um todo foi essa questão do estilo de vida. A gente, por exemplo, o trabalho no século passado era diferente do que é hoje. Hoje a gente trabalha muito sentado. Televisão, fica sentado. Tem até controle, tu não precisa nem levantar para trocar de canal, né? Então foram coisas da nossa sociedade, além da parte alimentar, né? Alimentos supercalóricos, ultraprocessados, que tenham acesso fácil. Teleentrega. Então um monte de coisa que facilitou. Isso contribuiu para a obesidade. Então a gente tem formas da gente tentar melhorar isso e o tempo ativo ajuda. Inclusive estudos mostrando que se tu conseguir ficar menos do que 1 hora sentado, então deu 1 hora levantar, nem que seja para ir tomar uma água, caminhar até lá na cozinha, pegar um copo de água, ou no refeitório da tua empresa, ou ir até o banheiro e voltar. Então não ficar tanto tempo sentado. Tem pessoas que até têm agora esses relógios, né, que contam passos e põem metas, conseguindo colocar lá 10 mil passos por dia ou 8 mil passos por dia. E tem alguns relógios que até falam, levante, tá na hora de levantar. Vamos se mexer? Vamos se mexer, isso aí, bora caminhar. Então, são coisas que nos ajudam, esse tempo ativo, esse diminuir o nosso tempo sedentário, nosso tempo parado. Isso também ajuda muito para a saúde como um todo. E às vezes é um começo, até a pessoa conseguir se organizar para talvez estar numa academia, né? E além disso, às vezes as pessoas têm dificuldades outras. Eu tenho criança pequena, não tenho tempo, assim, de ir pra academia. Eu sempre falo, te exercita em casa, faz em casa. Tem um monte de coisa no YouTube pra fazer, daqui a pouco pode fazer uma aula de Zumba, daqui a pouco tem um personal que faz online, agora com a pandemia teve esse boom de coisas online, né? Tem um monte de gente que faz atendimento pelo telefone, então... e se tu não consegue financeiramente ou não consegue dessa forma... Cria tu para ti mesmo horários negociáveis de exercício em casa.
Então, ó, segunda, quarta e sexta tá o horário do meu exercício. Combina com a família, se tem pessoas que moram junto, pai, mãe, marido, ó, nessa hora eu vou me exercitar, fica com a nossa criança nesse momento. Então, coisas... E nem precisa ser uma hora inteira, né? Não, 10 começa minutos é ótimo. com pouco tempo, assim. Isso era uma outra coisa que eu tava pensando aqui sobre essa questão das pessoas, às vezes, não terem condição financeira, né? Personal trainer é uma maravilha, mas é uma realidade de poucas pessoas. Normalmente, as prefeituras têm grupos de atividade física. Tem para quem é mais velho também, a maioridade. A minha tia, por exemplo, é uma. Ela tá sempre no ginásio municipal fazendo alguma atividade. E é maravilhoso porque ela se mantém ativa, né? E os profissionais que estão lá são profissionais capacitados, formados, então podem auxiliar também, sabe? Grupos de caminhada, em São Leopoldo, Novo Hamburgo deve ter também. Tem grupos de caminhada, tu só entra em contato, eles te passam o itinerário, às vezes eles estão passando por um lugar, tu vai junto. Então, assim, também estar acompanhado é muito bom, porque tu te sente parte de um grupo, também é muito legal. Isso então, até esses tempos eu vi um estudo que diz que quando tu treina com alguém, tu geralmente treina mais. Sim. Tanto em termos de intensidade do que tu tá fazendo, treino qualquer exercício, né? Caminhada, enfim. Sim. Quanto com a constância. Então, se tipo assim, tu tá um dia meio assim, desmotivado, não sei se eu vou, e a pessoa que vai contigo, seja teu amigo, teu primo, teu parente, teu cônjuge, enfim, quem for, te motiva aí, vamos, e daí tu vai. Exatamente. Então, isso que tu falou é legal, quando tu tem um grupo, ou uma pessoa que seja fazendo contigo, tende a fazer mais. Exatamente. E aí se torna um compromisso que, além de inegociável, é agradável, né? Eu tenho bastante esse nicho, sabia? Eu atendo muitos casais. Hoje, por exemplo, ao meio-dia, eu estava dando uma aula e chegou o casal e ela disse assim, eu tô tão cansada, hoje é sexta-feira. Eu não ia vir, mas o fulano me mandou vir. E aí a gente veio. E aí o treino foi ótimo, sabe? Igual. Então, assim, tudo ajuda. Se tu tiver alguém para te dar a mão e te levar junto, ou encontrar, é super importante. Então, assim, grupos de município, o SESC, em geral, também tem academias a bons preços, né? Tem muitas alternativas, ONGs, algumas universidades também têm programas, né, de exercício aberto à comunidade. Então, procura esses canais se tu precisa de alguma coisa mais em conta, né? O mais interessante é não ficar sozinho e nem parado. Bom, para finalizar, vocês têm alguma coisa que gostariam de completar, de ressaltar dentro desse nosso tema da obesidade? Acho importante a gente lembrar o que a gente conversou aqui desde o começo, né? Que a obesidade, ela é uma doença que precisa ser tratada com respeito, com dignidade, e entender que o tratamento ele é múltiplo. Ele vai precisar do profissional médico, endocrinologista acompanhando, a nutricionista, psicólogo, psiquiatra, o educador físico. Então, é esse conjunto de pessoas para ajudar nesse tratamento. Então, reforçando a ideia de que a gente precisa buscar ajuda, de que a gente não precisa ficar sofrendo sozinho, ou com vergonha, ou com medo, ou com receio, mas que o espaço da consulta médica é para a gente conversar sobre isso e buscar ajuda para o tratamento, de que ele é possível e de que ele é individualizado. Da gente não ficar tentando sozinho, ou não esperar, que nem eu falei, esses 6 anos, talvez, desse estudo, né, mas para procurar ajuda, mas para a gente saber que tem pessoas que vão poder nos ajudar nesse tratamento, e que é bem importante para a saúde como um todo. E que se a gente precisa para nós, ou se a gente conhece alguém que precisa, da gente espalhar essa informação, né, e entender que não é por desejo da pessoa, que ela tem uma doença que é genética, que tem questões de alimentação e de exercício, e mentais e emocionais, que merecem ser tratadas da forma adequada.
É isso aí. Concordo 100%. Muito obrigada pela participação e por esse show, essa aula de informações que vocês tiveram aqui conosco. Espero de coração quem esteja em casa assistindo, esteja passando por isso, ouça o programa e tenha nele uma inspiração para fazer essa mudança de vida. O Doutor Podcast fica por aqui e além das meninas eu quero te agradecer também, agradecer pela tua audiência, pela tua participação e agradecer também a Garbo Decor, a nossa patrocinadora aqui do episódio. Nos siga nas redes sociais, @GarboDecor. Muito obrigada, o Doutor Podcast fica por aqui.